Bem-vindo a mais um Parlando de Palmeiras. André Salem. Eu. Você não tá aqui do meu lado. Não tô. O que você tá fazendo aí na minha frente? É que hoje não temos convidado aqui no estúdio, então a gente precisa preencher melhor o espaço assim, dessa entendi. forma, Mas entendeu? você fica bem assim no vídeo. A gente fica bem no vídeo um de frente pro outro, viu? A gente pode criar o de frente com o Forato, de frente com o Salem, alguma coisa do tipo, Pode ser um quadro desse canal, já que, de repente. Já que ficou bem aqui. Eu acho interessante. A gente pode fazer um quadro um com o outro. Agora, eu pensei agora nesse nome aqui de bate-pronto. Eu gostei desse nome. Boa. E antes de apresentar a nossa ilustre convidada, que todo mundo já sabe quem é, que está por vídeo, já que nós não estamos bebendo bebida alcoólica, sim, o pessoal já pode imaginar quem é o convidado. Só pode ser por vídeo, não é verdade? Sim. Então, mas antes disso, antes de apresentar a nossa convidada, que você já sabe quem é, meu caro telespectador, nós temos que apresentar onde estamos, André Salem. Aonde? Estamos diretamente dos estúdios 2 da Tona, em Ribeirão Preto. Se você é aspirante a podcaster e, de repente, quer ter o seu próprio, quer ter um para chamar de seu... Igual essa mulher aqui, ó. Exatamente. Você, de repente, pode falar conosco. Todos os detalhes estão na descrição deste episódio. Sim, estamos aqui no Estúdio 2, mas tem o Estúdio 1 também. Estaremos em breve lá. A gente ainda não utilizou. Só tem uma palhinha do Estúdio 1 que tá no card aqui, né? Você vai se impressionar com a estrutura aqui da Tona. Venha pra cá. Venha pelo menos tomar um café e conhecer a estrutura. Sim. De repente, se você tá pensando em fazer um podcast, você vai sair daqui com a certeza de que quer fazer um podcast. A gente veio aqui pensando e saímos com isso aqui, né? Exatamente, não é? Mais ou menos por aí. Mas enfim, vamos aproveitar o ensejo e falar da nossa convidada que está por vídeo. Na verdade, ela viria com a amiga dela, parceira dela, que não estará conosco por uma questão sistêmica. Digamos que ela não está online, ela está offline, então devido a um problema... Deu ruim na internet. Deu ruim na internet, infelizmente. Como nos tempos antigos. Exatamente, mas faz parte. A gente também em casa tem problemas com a internet, todo mundo está com a ClaroNet. ClaroNet dá problema. Exato, e dá. Ou se dá, hein? Não assinem ClaroNet. Ixi, se tivesse alguma possibilidade deles nos patrocinarem por agora... Não tem. Isso caiu por terra, meu caro. Não tem porque eles não têm internet pra entrar em contato com a gente. Meu Deus do céu. Depois, deixa eu aproveitar a convidada antes que você detone outras empresas, por gentileza. Então, a nossa convidada de hoje é proprietária, não vou falar dona, né? Porque você sabe que dona de boutique, de boteco, de bar. Ela é proprietária do canal Papo de Palestrinas, é um canal muito relevante aqui nesta plataforma. É a Jéssica Lemos, que vamos falar com ela agora. A Tawane, infelizmente, teve um probleminha e faz parte. Não tem problema nenhum. Então, agradecendo a Jéssica pelo convite aceito. Muito obrigado, Jéssica, por ceder um pouco do seu tempo para nós e ter uma conversa aqui de Palmeiras que nunca é demais. Boa. Olá, rapazes. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para a gente bater um papo. E, eu já começo aí me sentindo, assim, meio que ofendida, né? Porque eu trabalho na Claro. Putz, nossa! Não é possível. Aí, você tem que falar diretamente com ele, tá vendo? Aí, você se ferrou, tá vendo? Impossível ter sinal na Claro. Brincadeira, eu não trabalho, não. Deveria ter mantido, porque o constrangimento já aqui tava maravilhoso. No começo já. Ficou até vermelho aqui, não sei se dá pra ver na câmera. Sensacional! Tá vendo, André Salem? Era uma convidada que devia estar aqui pra você engolir, entendeu? Essas coisas, esses disparates que você faz. Eu com certeza iria soltar essa. Genial, genial, Jéssica. Começou bem, hein? Começou na jugular do apresentador aqui, tá vendo? Ai, Jéssica... Eu perco amigo, mas não perco a piada. Sim, tá certo. Tem que ser assim. Tá certo, tem que ser assim. Mas você, Jéssica, você é proprietária do canal... Proprietária, repito a palavra. Do Papo de Palestrinas. E como aqui a gente gosta de começar pelo começo, puxando a sua capivara, eu vi o primeiro vídeo do canal, claro, não poderia deixar de ver... E dizem que de gênio e louco todo mundo tem um pouco. Talvez você não seja diferente, não fuja a regra. Porque você começou o seu canal no dia 1º de março, você diz no vídeo, por uma questão de superstição. Mas aí eu tenho que te perguntar o seguinte também. Você sabe que o seu canal não foi criado no dia 1º de março, ele foi criado antes. Você colocou o primeiro vídeo no dia 1º de março. Aí eu vou colocar uma coisa na sua cabeça. Será que o canal não estreou? Ele estreou no dia que você não queria que estreasse? Você já se perguntou isso? Não, eu criei o canal e deixei para estrear no dia que eu queria que estreasse, no dia 1º, porque eu sou supersticiosa. Eu não gosto de começar nada no meio do mês, no meio da semana. Então, sempre ou de segunda-feira ou dia 1º. E dia 20, eu acho que tem que ver a data lá na plataforma, que dia que foi criado. Não sei se foi segunda-feira não, hein? Tá outra data mas lá. Mas foi dia 1. O primeiro vídeo sim. Porque aí não fui eu criei, foi a Tawane. Ah, entendi. Entendi.
Então, você é supersticiosa. Porque Isso, com certeza seria uma segunda-feira. Porque Com tudo que eu certeza. começo é sempre na segunda-feira. com certeza. É. Não, tá certo. Às vezes eu tenho, eu tenho umas loucuras dessa também, entendeu? Eu não. Você não tem? Não tenho, eu não tenho. Ah, é legal ter às vezes. Mas essa superstição, então, ela se arrasta pro seu lado torcedor do Palmeiras, imagino eu, né? Não, em relação ao Palmeiras, eu não tenho nenhuma superstição. Caramba, não tem? Putz, tem que começar a ter. Quando a Não, gente perder, eu já tive durante muito tempo, que era com uma camisa branca. Aham. até o dia que perdeu. É. Até o dia que perdeu. Mas durante muitos anos eu usei essa camisa branca. E que é aquela da Adidas, que é tipo listrada, sabe? Branco e verde, assim. Nossa, eu acho que... Ah, pera, essa é de 2017? Aquela que tinha um P no lugar do símbolo? É, É de 2017. Zicada essa camisa, não ganhamos nada com ela. acho que até... Mas toda vez que eu usava ela, o Palmeiras ganhava. O Palmeiras nunca perdeu quando eu usei ela. Caramba. Até o dia que perdeu, que foi o Mundial. Nossa, não é pouca Contra o coisa, né? Chelsea. É o Mundial. Ah, do Ah, e no Mundial de E eu 2020 usei você ela não usou? justamente por isso. Mas não deu certo. Aí Mas acabou a minha tinha um superstição. Luan. O problema é o Luan, não é a camisa. Ah, mas coitado. Não, Coitado do Luan. não. Mas você não tinha usado a camisa no Mundial anterior, daquele contra o Tigres que perdeu? Você só deixou pra usar contra o Chelsea? Não tinha. Aí, ó. Não tinha usado. Por isso Por perdeu. isso perdeu. Talvez teria passado pelo menos do Tigres, né? Eu pensei isso. Eu me culpei durante muito tempo. Não, mas não precisa se culpar. Que também o Luan ali acabou aparecendo no jogo. Não tem. Sim. Não tem Não, ó, eu não gosto que fale mal do Luan. Não, eu Eu também. gosto do Luan Eu gosto do Luan Eu também. brinquei, mas eu defendo aqui o Luan. Você não gosta. Eu você gosto. Sempre... Eu sempre você não defendo o gosta. Luan. Eu também. Eu sou uma defensora do Luan. Não sou Luanzete, mas eu Não, gosto. Mas ele fala assim: o Luan tá em campo, o Palmeiras já perdeu, não precisa nem jogar. Que é Você sempre isso? fala Que... isso. Olha, E eu defendo. de repente alguém, Não, mas aí alguém é da assessoria muita tá me vendo. cornetagem. Não é? O Palmeiras ganhou Libertadores com Luan, Brasileiro, Copa do Brasil. Ganhou tudo com Luan titular. Luan e Gomes, né? Não, Uhum. e eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sempre falo isso no canal, inclusive. O Luan seria titular em qualquer time do Brasil. Sim, verdade, Em concordo. qualquer time do Brasil. Sim. Mas pro Palmeiras, segundo boa parte da torcida, ele não serve. Sim. Mas ele seria titular em qualquer time do Brasil. Sim. Mas a torcida do Com toda Palmeiras. certeza. A torcida do Palmeiras é assim com todo mundo, né? Chega um jogador que nem sabe quem é bagre. Isso aí não presta, é bagre. Aí o cara joga um jogo mal, é bagre. Esse aqui também, ó, foi entregar. Ah, não. O Caio Paulista estreou no Palmeiras. Ah, esse é bagre. Esse aí eu é falo. bagre. Esse O é cara bagre. viu um jogo do cara, pô. Já Esse é decretou bagre. que Não, não eu vi presta, 3. que é bagre. É Você ruim. falou depois do primeiro que ele é mas bagre. ele é muito ruim. O esse torcedor cara. do Palmeiras é assim. Ele é Você bagre. é assim também? Você é muito corneta, Jéssica? Ou você alivia pros Não. jogadores? Não. Em relação a isso, eu sou bem tranquila. Eu demoro muito pra criticar. Pra eu falar que um jogador realmente é ruim, é horrível, aí Sim. ele tem que dar muita razão. Tipo, Navarro. É, sim, Ai, sim. mas Sabe? quanto tempo você demorou pra começar a cornetar o Navarro? Eu não demorei muito, não, eu confesso, viu? Poucos jogos ali já me fizeram. Não, é que Os caras não têm antes, qualidade. De início, eu tinha um pouco mais de paciência. Eu falava, não, mas é que ele tá chegando agora, tá se adaptando, a gente tem que ir com calma. Aí depois eu fui perdendo os argumentos. Eu falei, agora não tem como mais. Não tem como. E Aí nos eu tive Estados que Unidos. admitir. Nos Estados Unidos ele deve ser rei hoje. Eu não sei como que ele tá, como tá a carreira dele, mas não deve enfrentar muitas dificuldades lá. Né? Você tem acompanhado a carreira dele lá ou não? Ninguém acompanha. Ninguém, né? Não, eu tenho uma coisa assim que é até engraçado. Eu sigo todos os jogadores do Palmeiras, inclusive da base. De todas as categorias. Eu sei que é jogador do Palmeiras, eu sigo. A partir do momento que é emprestado ou vendido, eu deixo de seguir. Xiii. Todos. Eu entendo. Todos. Eu acho que só o Felipe Melo que eu não deixei de seguir, mas é porque eu gosto muito dele mesmo. Uhum. De resto, eu deixo de seguir todos. Bem, quem tem uma vida interessante fora dos gramados, tem gente que tem uma vida mais agitada. Às vezes é legal acompanhar o que o cara tá fazendo, né? Mas se não joga mais no Palmeiras, não serve Perdeu o mais pra mim. interesse. Então eu não. Olha Mas aí. e jogador que é ídolo histórico, tipo Marcos, não sei nem se é teu ídolo, mas tipo um exemplo, Marcos,
o Evair da vida, assim? Você segue esses caras ou Esses também eu não? sigo, esses eu continuo seguindo, claro. Aham. Valdívia segue ou não? Valdívia, pô, super. Não só sigo, como direto mando A direct gente pra ele, também. mas ele nunca me respondeu. É, eu acho que ele é assim também. É, a gente também. Ele não responde. Eu já mandei vários foguinhos, né? Nem isso. Eu mando mensagem pra ele Nossa, desde eu já mandei 2015. coisas demais pra ele. É. Não dá, não dá. Um dia, de repente, ele vê. Mas falando de... Eu torço. Eu vou continuar insistindo. Ah, eu também. Enquanto ele estiver vivo e eu também, eu vou continuar insistindo. Uma hora ele vai ver. E na hora que ele ver, ele vai eu acho que ele vai me deletar. Porque esse cara é louco, tá me mandando mensagem faz 10 anos. Não vou responder, não. O cara é um stalker, tá me seguindo aqui. Deixa quieto isso daí, Imagina, ele vai achar que eu sou psicopata, então. É, Porque eu mando então. mensagem pra ele de Feliz Aniversário, Feliz Natal, Feliz Então, Ano Novo. Então, Valdívia deve ter vários psicopatas atrás dele. Eu acho que se ele pensar bem e olhar as mensagens, as solicitações ali, ele vai se impressionar. Vamos ver quem que manda mais tempo, né? Sim. Com certeza. Mas, ô Jéssica, falando do canal que você criou ao lado da Tawane, queria que você contasse um pouco pra gente como é que surgiu o canal, como é que veio a ideia. Você é da comunicação, você é jornalista, de repente... Você é comunicóloga, como diria André Salem, ou você acabou... Carioca diz isso. O carioca, mas você não é carioca? Não. Não é. Mas enfim, como é que surgiu a ideia de criar o canal e se sempre a ideia foi fazer com alguém, se de repente você pensou inicialmente em fazer sozinha e encontrou afinidade na Tawane, como é que surgiu? Olha, a gente se conheceu em meio à mídia palestrina, né? Eu não sou jornalista, mas eu sou formada em comunicação social, então eu sempre gostei de me expressar, sempre falei muito bem. E um dia, por completo assim, acaso do destino mesmo, eu fui parar em um grupo de torcedores que tinha um cara que é dono de um canal. Uhum. E ele vivia falando pra mim, pô, você é mulher, mas você entende muito, desse jeito. Você é mulher, mas... né? Começou meio torto, né? Nossa, mas você entende muito, não sei o que, tal. Vamos participar um dia com a gente, fazer uma live. E eu, não, imagina, esse cara é louco. Não, sempre negando. Aí um dia, em plena pandemia, ele me chamou, eu falei, ai, quer saber? Tô aqui sem fazer nada no TED, tá bom, vou participar. Aí eu participei uma vez e... nossa, a repercussão, assim, eu lembro que assim que terminou a live, eu entrei no meu Instagram, tinha um monte de mensagem. Nossa. Um monte de gente começando a me seguir, falando, ai, volta pro canal, faz mais lives, gostei muito de você lá, da sua participação. E ele também começou a ficar atrás de mim, me mandando, tipo, print da galera pedindo pra eu voltar mais vezes, perguntando de mim, assim, todos os dias. Aí eu falei, tá bom, né? Tô à toa mesmo, a gente tá em pandemia, então vou participar mais vezes. Aí eu acabei ficando, tipo, assim, como integrante fixa do canal. E lá, numa necessidade, né, digamos assim, uma necessidade, entre aspas, de ter mais uma mulher na bancada, eles encontraram a Tawane e a Tawane acabou fazendo lives com a gente. E a Tawane teve desde o início uma afinidade muito grande. Eu gostei muito dela porque ela é uma pessoa bem diferente assim de mim. Eu sou um pouco mais, apesar de eu ser bem comunicativa, mas eu sou um pouco mais retraída, eu sou um pouco mais séria. Uhum. A Tawane não, a Tawane ela é alegria em pessoa, assim, sabe? E ela é bem engraçadona, é o oposto, assim, de mim. Sim. E eu gostei bastante dela, assim, da energia e tudo. E o pessoal também curtia muito quando a gente fazia conteúdos lá para esse canal juntas. Entendi. E aí muita gente começou a falar, nossa, mas por que vocês não criam um canal de vocês? Ixi. Quem colocou esse capetinha do lado? Olha, muita gente. Muita gente? Bastante gente vinha falar isso pra gente. E eu não, imagina, eu não tenho interesse em ter um canal. E realmente eu nunca tive interesse em ter. Mas, assim, realmente foi uma coisa que aconteceu por eu ter conhecido ela, assim. Porque sozinha eu acho que eu não animaria, não criaria. Uhum. Então, eu sempre falo que é real, assim, um projeto nosso.
e que se fosse para eu fazer sozinha, não sairia do papel. Eu não. Se hoje, se ela me largar, ela falar, já não quero mais, acaba. Que Porque isso? sem ela eu não animo continuar. Então, e foi a parceira certa, assim, eu também não vejo nenhuma outra pessoa no lugar dela para isso, sabe? Porque a gente se entende muito, assim, uma questão de uma cobrir a outra, falar, olha, hoje eu não posso, você segura a onda lá, sabe? E É um casamento, né? A gente fala aqui a também, é um gente quase casamento. um casal, digamos assim. Mas sem a parte boa. Ou sem a. Enfim, você entendeu. Não, sem essa parte É aí. isso. Sim. Ô, Jéssica, mas explica exatamente o que é o canal. Eu vi lá, vocês fazem live de pós-jogo, vocês fazem alguns pré-jogos, informação, vocês comentam algum fato, assim, sobre o Palmeiras, né? É isso que vocês fazem? Desde o começo foi assim? Vocês tiveram alguma dificuldade em achar o que seria o canal? Assim, vocês pensaram em fazer, tipo, vamos fazer entrevista, vamos ter convidado? Vocês pensam em fazer isso? Vocês tiveram esse pensamento? Teve alguma divergência de ideia? De alguém falar, vamos fazer pós-jogo e a outra não querer? Não, eu acho chato. Desde sempre vocês alinharam certinho o que seria o conteúdo desse canal? E só complementando a pergunta do meu querido amigo André Salem, quanto tempo durou antes de vocês criarem um canal, essa parceria, no outro canal, antes de vocês criarem o próprio de vocês? Olha, a gente ficou no outro canal, acho aproximadamente 1 ano. Nossa, foi bastante tempo. 1 ano, Só que enquanto a gente estava lá, a gente já conversava sobre o nosso projeto. Uhum. Aí eu acabei saindo desse canal primeiro e depois ela saiu. Depois de um tempo, então ela ficou ainda um tempo depois que eu saí. Uhum. E em relação a conteúdo, a gente, desde o princípio, a gente tinha estabelecido que seria um canal de vídeos gravados. Uhum. Então, que a gente faria sempre pós-jogo, vídeos de notícias, que nem grande parte aí dos canais mesmo, Sim. da mídia palestrina. E... basicamente isso. Uhum. Era isso mesmo. Aí, a gente seguiu essa linha, assim, a gente não sabia nada de YouTube, nada mesmo. Ixi. Eu nunca tinha tido canal, nem ela. Uhum. No outro canal que a gente participava, a gente só ia lá, participava das lives, mas a gente não gravava, a gente não editava, a gente não fazia nada. Uhum. Então, desde o início, a gente teve que se virar realmente sozinha, a gente teve que aprender a fazer as coisas. Até hoje a gente está aprendendo ainda, a gente não aprendeu tudo. Até hoje a gente apanha. Mas, assim, hoje em dia a gente já tá bem melhor do que no início, claro. Sim. E a gente até pensou, assim, no início de dar uma profissionalizada, contratar alguém para ajudar a gente, só que a gente preferiu a gente mesmo fazer de uma forma bem orgânica, do nosso jeito. E custa caro, né? E crescendo aos poucos, e organizando conforme a gente for crescendo, assim. Então, a gente nunca teve pressa, sabe? A gente sempre foi bem pé no chão, assim, em relação a isso. Sim. Aí, esses 2 primeiros anos, a gente levou meio que nas coxas, assim, vou dizer, sabe? A gente meio que empurrou com a barriga. Uhum. Porque a gente não conseguia ter muita frequência, porque a Tawane estava fazendo faculdade e estágio. E eu trabalhando fora, na época eu estava trabalhando fora em uma empresa, assim, que o chefe era um maluco. Sabe aqueles coach que fala que, mas o que você faz, estude enquanto eles dormem. O que você faz da meia-noite Pablo assim, Marçal, às 6 da manhã? mais ou menos. Por aí. Era um Deus. cara assim, no mínimo o máximo, sabe? Nossa, Cara assim, chato. completamente louco. Tanto que eu peguei ódio de coach depois disso. Eu sou Desculpa coach, se viu? tiver algum coach assistindo. Eu sou coach. Minha vingança. Eu sou coach. Mentira. Acreditou bem. Mentira. Então, assim, eu tava nessa empresa, então a gente não conseguia muito ter uma sequência. Aí, esse ano, que a Tawane já se formou, ela se formou no final do ano passado, né? E que eu tô em outro trabalho, tô mais tranquila. Então, esse ano a gente reformulou o canal. A gente conversou, a gente falou, não, a gente vai querer dar continuidade? Não, vamos dar continuidade.
Então, a gente reformulou o canal passou a ser agora um canal mais de lives do que de vídeos. A gente ainda faz alguns vídeos, né? Pré e pós-jogo a gente faz vídeos gravados. E a gente tem 3 lives na semana e também tem um vídeo sobre futebol feminino, né? Que a gente é um compromisso que a gente tem com a gente mesmo. Legal. De fazer sempre conteúdo feminino. Valoriza mais que o próprio Palmeiras. A gente só não faz mais conteúdo do futebol feminino porque a gente não tem acesso a informações. É muito difícil conseguir informação do futebol feminino. Então, isso acaba dificultando um pouco o trabalho da gente. Mas é basicamente isso. Então, hoje em dia tem vídeos e tem lives, mas a nossa prioridade hoje são as lives. Nossa, mas você disse que é difícil o acesso à informação ao futebol feminino. Que tipo de informação você se refere? E de quem é a culpa, né? Por ter tão pouca informação assim. Então, assim, por exemplo, do futebol masculino, se você entrar no site, todos os dias vai ter atualização. Sim, verdade. Dos treinos, da agenda da semana e tudo. Do feminino você não tem. Sim. Então, assim, nos sites mesmo, a maioria dos sites que a gente busca, né, as informações, você vê todos os dias várias informações do futebol masculino, do feminino, você não tem. Então, é um pouco mais difícil. Agora, a gente pede informações direto para a assessoria, né, a gente manda e-mails e tudo, mas nem sempre a gente obtém resposta. Nem sempre ou quase nunca? Quase nunca. Eu mandei, eu não lembro o dia certo agora, foi em janeiro e ainda não tive uma resposta. Nossa, então, caramba. O pessoal tá de então, férias. as informações que a gente acaba tendo são as que saem no Instagram Palmeiras Feminino, sabe? Sim. Aí é mais por lá que a gente acaba pegando uma coisa ou outra. Sim. Mas você acha que falta informação por falta de interesse do público? E aí você talvez saiba falar melhor. Porque assim, a gente tem a impressão que fala um pouco de futebol feminino porque as pessoas não têm muito interesse, passa pouco jogo porque não dá muita audiência. Vocês têm um canal que vocês falam de futebol feminino e masculino. Você sente que a audiência é bem diferente? A do masculino dá muito mais audiência que o feminino? Ou não tem nada a ver? O feminino dá mais audiência que o masculino? É igual? Você sente que tem alguma diferença de interesse das pessoas, de engajamento, de comentário, de repercussão das coisas que vocês fazem do feminino pro masculino? Sinto. Bastante, mas eu acho que a minha resposta até vai surpreender vocês. Vixe, vamos ver. Porque todo vídeo que a gente faz sobre o futebol feminino, ele engaja muito mais do que os vídeos do futebol masculino. Caramba, surpreendeu. Isso é surpreendente. Muito mais. Os vídeos do nosso canal que mais tem views são geralmente os do futebol feminino. A que se deve Tanto esse que hoje fenômeno? Em dia, a gente não faz mais vídeo, assim, dando notícia, essas coisas, porque... Primeiro, porque como a gente fica o dia todo fora, a gente não tem tempo pra sair uma notícia, daqui 10 minutos a gente gravar um vídeo falando sobre essa notícia. Vocês não vivem disso, né? As notícias pra gente, quando a gente consegue vir gravar, já ficou velha. Todo mundo já sabe, todo mundo já comentou. Sim. Então, a gente sempre faz questão de falar que nós não somos um canal de notícia. A gente é um canal, assim, a gente fala aqui de análise, a gente comenta, a gente dá a nossa opinião. Canal de opinião, né? Sim. Mas, assim, do masculino a gente não faz. Agora, do feminino a gente já consegue fazer, né? Mas esses vídeos que a gente faz com informações do feminino, que a gente começou esse ano, inclusive, sempre dão um bom engajamento. Mas isso é uma coisa que te dá mais prazer que no futebol masculino falar de futebol feminino, dar notícias, opiniões, etc. Está no mesmo patamar? Ou você, de repente, vendo o bom alcance e as boas visualizações que o feminino vem alcançando, isso te motiva, mas também torna uma espécie de obrigação você fazer? De maneira alguma. É uma coisa, assim, que a gente tem muito orgulho de fazer. E a gente sempre fala que o que a gente puder fazer para dar visibilidade, para lutar pelo futebol feminino do Palmeiras, a gente sempre vai fazer. Porque a Tawane joga bola, inclusive. Ah, é? A Tawane joga bola. E assim, a gente fica de verdade muito feliz, muito contente quando a gente vê, até em live mesmo, quando a gente tá falando do futebol masculino, o pessoal, e o futebol feminino? O pessoal querendo saber, sabe? Tem interesse.
Talvez seja por isso, porque pouca gente fala, né? Então vocês É. têm menos concorrência, assim, nesse sentido. E às vezes o pessoal talvez procura por palestrinas pra tentar saber sobre o time feminino e cai no canal de vocês. Talvez vê que Sim. são duas meninas falando de futebol e fala, deve ser futebol feminino, e acaba caindo lá. Pode ser que quem tá procurando esse assunto cai bastante no canal de vocês, que é bom, né? De alguma forma, assim, Claro, né? claro. Não deixa de ser. Inclusive, ano passado, em uma transmissão de um jogo do futebol feminino na TV Palmeiras, eles indicaram o nosso canal. Olha. como um Olha, canal legal. que fala sobre o futebol feminino. Aham. A gente estava fazendo uma live e muita gente começou a falar que tinha vindo através da TV Palmeiras. Eu falei, como assim? Já falei Ai, alguma besteira, será? Já ficou com medo, Foi né? Eu cancelada. falei, nossa, mas como assim? O que aconteceu? Porque era um horário que eu não estava em casa, que eu estava trabalhando, então que eu não acompanhei esse jogo nesse dia. E nesse dia eles falaram sobre o nosso canal. Mas exatamente Foi o bem quê? Você sabe exatamente o que eles falaram? Segue elas lá, Só recomendou. só recomendou. Eles recomendaram como um canal que fala sobre o futebol, que traz informações Pô, sobre o legal. futebol feminino. Uhum. Nossa, que legal. Mas vocês estavam no começo do canal? Você sentiu que o canal cresceu desse dia adiante ou não? Você sentiu alguma diferença? Porque eu vi que o canal de vocês cresceu rápido, né? Foi no segundo semestre do ano passado. Mas no final do ano a gente deu uma abandonadinha. Então, talvez se a gente tivesse mantido, Sim, a frequência, né? talvez tivesse... A plataforma também é constância. Essa é a principal dificuldade que você encontra. Mas por que exatamente? Falta de motivação porque a plataforma, de repente, paga pouco? Porque... ou alguma coisa nesse sentido? Se você vivesse só disso, motivaria demais? De repente, é a sua intenção viver de criação de conteúdo na internet ou não? Não, então, é justamente por conta disso, né? A gente fala que o nosso sonho é um dia a gente conseguir trabalhar só com o canal, mas hoje em dia a gente não pode. O canal, ele não... ele ainda não paga a gente o suficiente aí pra gente se manter, né? Lembrando que nós somos duas também. Então, Claro. O lucro que vem é pela metade, Sim. né? Sim. Então, assim... É realmente uma questão de tempo mesmo, de essa dificuldade, porque, por exemplo, eu trabalho o dia todo fora, sou dona de casa, moro sozinha, sou dona de casa, tenho 15 gatos, um cachorro. Vixe. Meu Deus, 15 15 gatos e um cachorro? Isso dá certo? Então, é bem corrido, assim, porque se eu quiser comer, eu tenho que cozinhar, tenho que fazer minhas marmitas da semana, tenho que lavar minha roupa, tenho que passar minha roupa, tenho que limpar minha casa, e ainda tenho um canal, tenho um trabalho extra também que eu faço. Então, é bem corrido, assim. Mas, assim, meu sonho, se eu tivesse o dia todo livre para trabalhar só com o canal, com certeza. E a gente tem consciência disso, que o canal, ele cresceria bastante. A gente sabe que tem um potencial. Sim. Mas realmente a gente não consegue trabalhar ele como a gente gostaria de trabalhar, né? Por conta de, né, a vida. A gente sabe bem, a gente também não vive disso e Mas poderia. difícil, né? É difícil. Mas, Jéssica, eu queria voltar lá. Você falou que vocês fizeram aquela live lá para aquele canal e aí começou a vir muitos comentários. Volta pra live, faz um canal de vocês, enfim, muitos comentários positivos. Mas teve os negativos também. Volta pro OnlyFans, volta pra Choquei, vai lavar louça. Teve os negativos também? Não sabe nada de futebol? Ou não? Vocês não sentiram isso? Foi só os positivos mesmo? Olha, sempre tem, né? Sempre tem algumas coisas bem inconvenientes. Sempre tem. Assim, ao vivo, em chat, enquanto a gente faz live, eu nunca vi nenhum, assim, que desrespeitasse muito. Pelo menos de espectadores. Sim. Eu via depois no meu direct no Instagram, por exemplo. Lá eu já vi bastante gente indo falar, pra eu abrir um OnlyFans, esse tipo de coisa, sabe? Assim, teve uma época ainda que eu desanimei bastante, eu fiquei um tempo sem participar, porque tinha cara mandando nudes pra mim. Ô, Não era só louco! vários. Do nada? Vários. Do nada, Meu Deus, do nada. que doideira isso. Que chega naquela solicitação de mensagem que eu nunca abro. Mas um dia eu resolvi abrir e vi, e eu fiquei muito chateada. Fiquei muito chateada.
Então, aí até eu me recuperar, demorou um tempo. Mas aí eu você não acha entendi que o problema é da pessoa que mandou? O problema tá na pessoa que mandou pra você. Exatamente. Eu falei, não, mas aí o problema, né, Que ele tem que resolver é com essa ele. pessoa, não... Oi? Que ele tem que resolver com ele esse problema, né? E é uma coisa que eu acho que nunca vai ter fim, Não vai. infelizmente. Então, Não vai. é uma coisa que eu parei de levar isso pro pessoal. Aham. Não é nada pessoal com você, claro. Sim. Exatamente. Agora, assim, como eu disse, no chat mesmo, durante as lives, não. Eu já passei em situações constrangedoras e chatas com integrantes desse canal que eu participava. Quantos eram? Inclusive, vários episódios de machismo, inclusive, ao vivo. Que Nossa. foi até um dos motivos que me levou a sair do canal, sabe? Aham. Então, por exemplo, teve uma vez que só tava eu de mulher, a Tawane não tava nessa live, e era eu e mais 3 caras. E lembra aquela época que, tipo, o Palmeiras venceu a Libertadores e logo em seguida perdeu alguns jogos, Sim, perdeu sim. pro Flamengo. Sim, sim. Perdeu pro CRB. E daí a eu galera acho. já foi pichar, pedindo Sim. fora Abel, fora todo mundo. A temporada já começou, acorda Bel. Sim. Isso, nessa época. A gente tava fazendo uma live, então eu e esses 3 rapazes, que eu considerava amigos, né? Porque a gente tava ali quase todos os dias fazendo live, a gente tinha grupo, a gente conversava diariamente, tudo. Então, assim, eu esperava um mínimo, assim, de respeito, né? Por questão, assim, de considerar meus amigos. Aham. E nessa live, eles estavam lá, todo mundo, ai, fora Bel, e não sei o quê. E eu estava defendendo. Eu falei, não, eu acho que ainda não é motivo pra demitir o cara. Eu acho que ele tem que continuar, ele já demonstrou que ele tem potencial. Chegou em tão pouco tempo, já ganhou 2 títulos, né? Eu confio no trabalho dele, espero que ele continue. Aí eles começaram a falar que eu não torcia pelo Palmeiras, eu torcia pelo Abel. Que eu Aham. tinha que abrir um fã-clube, que eu só tava defendendo o Abel porque ele é bonito, sabe? Essas coisas. Que, tipo, Eu Eu eles defendo jamais ele porque ele é falariam... bonito. Brincadeira. Eu Tipo, que defendo. eles jamais falariam pra um homem, mas Sim. estavam falando pra mim porque eu sou mulher, Entendi. entendeu? Ai, nossa, então porque eu Entendi. sou mulher, eu defendo ele Entendi. porque ele é bonito, Entendi. entendeu? Entendi. E assim, foi num tom, assim, muito Jocoso. grosseiro, Aham. eu achei, entendeu? Sim. Tanto que eu comecei a me sentir muito desconfortável na live, e eu acho que pra quem tava assistindo, ficou muito claro que eu estava desconfortável. Depois eu quero essa Muito claro. live no sigilo. Quero assistir essa live, depois você me manda. Eu vou procurar, mas é que já faz tempo, não sei. É Faz difícil e achar, né? procura. Sim. Mas eu fiquei muito chateada. E o pessoal no chat percebeu, inclusive, que eles Aham. estavam pegando pesado. E tanto que acabou a live, eu vi gente que estava no chat lá, me mandando mensagem lá no Instagram. Jé, tá tudo bem? O que aconteceu? Não sei o quê. Porque eles perceberam que os caras estavam... Que eu estava desconfortável, eu estava em uma situação desconfortável. E os caras da Então, a bancada partir não daí- perceberam nada, que você tava desconfortável ou tocaram mesmo Hoje, assim? eu acho que na cabeça deles, até hoje, eles não fizeram nada de errado, entendeu? Entendi. Na É cabeça assim que deles, funciona. eles não fizeram nada de errado. Exato. Uhum. Então, é aquela coisa daquele machismo que é uma coisa, assim, que já é enraizada. Às vezes, o cara comete e ele nem percebe que ele está sendo machista, Uhum. né? Então... Mas essa foi apenas uma das situações. Tiveram outras também com essas mesmas pessoas. Mas esse foi o Então, aí eu estopim. fui... Não, essa foi a primeira. Foi a Essa primeira foi a coisa, primeira. mas eu achei que foi, assim, a mais pesada. Caramba, a primeira já começou também ali Começou na ali, né? garganta, né? Já começou começando o negócio. Se essa foi a mais pesada, e continuar depois disso, por tanto tempo, você falou Mas que não, ficou um ano. depois desse dia, eu cheguei a sair do grupo, falei que eu não ia mais participar. Aí, não, mas a gente não foi machista, imagina, a gente não te tratou mal, não sei o quê, mas volta, nada a ver e tal. Mas acabei voltando, acabei ficando, e houveram outros episódios, né? Então, aí eu fui me afastando aos pouquinhos até que eu saí. Aí a Tawane ficou mais um tempinho também, até que ela quis sair também. E ela também sentiu a mesma coisa que você, o clima um pouco hostil por parte dos outros integrantes, e que desestimula, claro, desestimulou, no caso, vocês a terem continuado, né? Ela também teve a mesma percepção que você.
Ela sentiu realmente o clima. Ela não teve episódio, assim, que bom, né? Que ela não chegou a ter esse tipo de episódio, assim, com ela. Mas acho que a gente, por ser amiga e por ser mulher, a gente acaba sentindo ali a dor uma da outra, né? Claro, Então, foi uma coisa que ficou bem desconfortável, inclusive para as mulheres que estavam no chat também. Uhum. Sim. E eu queria perguntar sobre o público de vocês. Assim, o público de futebol é muito masculino, né? O nosso podcast aqui a gente vê é muito mais homem, né? 95% É muito mais é homem. masculino. Mas vocês são duas mulheres falando de futebol. Isso talvez de alguma forma sirva de referência para outras mulheres assistirem, acompanhar, né? Que tem muito isso que falam que o negro precisa ver o negro na TV, ele gosta dessa representatividade. A mulher vê uma outra mulher falando de futebol, ela se sente representada de alguma forma. Vocês conseguem ter um público bastante feminino? Vocês enxergam isso? Ou ainda assim é muito masculino, né? Porque tem os caras que entram com má intenção, igual você falou, mandando nude, mandando não sei o quê, e são duas mulheres bonitas, então isso querendo ou não atrai muito homem e com esse tipo de intenção. Você conseguiu cativar um público feminino ou ainda não? Não. Inclusive, essa é uma coisa que eu até conversei, a gente até conversou, eu e a Tawane, que a gente queria tentar captar mais inscritas mulheres, né? Uhum. Mais inscritos mulher, porque ainda, a grande maioria ainda é homem. A gente faz live, assim, Nossa. tipo, sei lá, se tiver 300 pessoas, às vezes uma ou duas é mulher no máximo. Quando Nossa. tem. Verdade? Quando tem. De verdade. No Instagram também, assim, o meu Instagram mesmo, 96% são homens. E as mulheres Nossa. têm, assim... É igual o São nosso mulheres aqui público, da minha então. cidade, amigas e tudo. Caramba. E no YouTube também você percebe pelas estatísticas que não muda muita coisa. É igual, 90%, 95% homem. Homem. Em todas as redes sociais, 90%, 95% homem. Nossa, essa Sim, informação me homem. surpreendeu. Eu pensei que vocês poderiam Sim, angariar mais mulheres. Pra mim foi uma Não, surpresa. é mais homens. A que se deve Mais homens. isso? Olha, eu não sei dizer. É uma coisa que eu gostaria de entender, viu? Mas é bem mais homem. Então, porque Bem mais vocês já fizeram vários vídeos de futebol feminino. Mesmo nesses vídeos, mesmo conteúdo de futebol feminino, não são as mulheres que se interessam, de repente são os próprios homens que querem saber do futebol feminino, o que também seria uma Sim. surpresa, né? Sim. Para nossa surpresa também, a maioria dos comentários e a maioria das pessoas que vêm pedir pra gente fazer conteúdo do futebol feminino, cobrar o conteúdo do futebol feminino, na maioria das vezes são homens. Nossa. A diretoria do Palmeiras está dormindo no ponto. Tem um grande filão nas mãos, mas que infelizmente a gente vê que essa direção não consegue aproveitar, né? Sucateia a cada ano que passa, mesmo o futebol que é vencedor do Palmeiras. Sim, E você sempre gostou de futebol desde criança, né? Que a gente tava falando aqui que o futebol é um meio muito de homem, né? Muito machista. E você sempre gostou, sempre se interessou. E aí depois a gente vai falar um pouco da tua família, né? De como você virou palmeirense aí, que você, enfim, é de uma família do lado ruim da força aí, né? Que Mas não é o Corinthians. Não é o Corinthians, talvez até pior, né? Dependendo do dia, da fase, eu acho que irrita pior. mais Acho que é um a pouco gente. pior. Mas você sempre falou de futebol, assim, na escola? Você sempre teve amigos que falavam de futebol? Ou você começou a se interessar mais adulta? Olha, eu sempre fui uma mulher, desde criança, né? Desde menina, eu sempre tive muito mais amizade com homens. Sempre tive mais amigo homens. Eu nunca tive muita amiga mulher. Desde pequena, desde criança. E o meu pai, ele é um cara que ele só assiste futebol. Só assiste futebol. Ele assiste, assim, Série B, Série C, ele assiste o futebol do bairro aqui da cidade, se estiver passando. Meu Deus. Entendeu? Eu sou assim também. E ele assiste. Ele assiste tudo. Futebol italiano, espanhol, inglês, tudo. MLS. Então, eu cresci acompanhando o futebol, né? Então, foi mais, assim, uma paixão que veio por conta do meu pai mesmo. Menos o time, né? Que eu não quis puxar o time. E pra que time o seu pai torce? Meu pai é flamenguista. Não acredito. Mas muito flamenguista. Mas muito, muito mesmo. Não só o seu pai. Muito flamenguista. Toda a família é flamenguista, você falou pra gente. Toda a família. Tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe.
E como é que Todos você se flamenguistas. salvou desse cenário apocalíptico? Olha, eu me salvei porque sempre tem alguém da família que gosta de ser do contra, né? E É eu, verdade. Sim. eu sou essa pessoa. Então, Mas eu você lembra, lembro que você lembra o ano, o momento, algum título marcante do Palmeiras que te fez virar Ou palmeirense? algum motivo, de repente, Algum específico, jogador né? que você gostava? não teve ano, nem título assim, porque, assim, eu lembro que meu pai acompanhava muito, assistia muito futebol, mas eu mesmo não assistia, eu não entendia, né? Eu ficava ali perto vendo ele assistir futebol, mas ficava brincando, fazendo outras coisas. Mas, assim, só para vocês entenderem, minha família é de Goiânia, né? De Sim, Goiás, sim. minha família inteira. E você Inteira, eu não está tenho. morando agora, para o pessoal entender, em? Eu moro em Avaré, interior de São Paulo. Perfeito. Boa. E aqui só mora eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Uhum. Então, a nossa família inteira fica em Goiânia. Sim. E a família toda torce pelo Flamengo. E uma boa parte da família é Vila e Flamengo. Vila Nova e Vila Flamengo. Ah, E eu não eu lembro tranquilamente que eu tenho um tio, que é irmão da minha mãe, e ele, quando eu era criança, ele era mais molecão, assim, ele tinha 15, 16 anos, que ele era o cara contra, assim. E ele torcia pelo Goiás. olha. Eu gostava muito dele, porque ele era moleque, então ele brincava comigo, eu gostava muito dele. Então eu resolvi torcer pelo Goiás. Aham, então antes de torcer pelo Palmeiras, você pagou um pedágio, que também é verde. Eu virei a casaca, Aham. Começou a rebeldia já. É, começou. Aí, meu pai, não, mas não tem problema, você pode torcer pelo Goiás e torcer pelo Flamengo. Eu falei, não quero, Não quero. não vou. Sim. Flamengo não. E nisso já tive kit de bebê do Flamengo, tinha toalha do Flamengo bordada com meu nome. Meu Ele Deus. tinha comprado, assim, um arsenal de coisas. Uhum. Eu acho que ele pensava que eu era menino, não sei o que passava na cabeça dele. Mas, aí eu lembro que ele tinha aqueles álbuns, tipo esses álbuns da Copa. Uhum. Aham. Meu pai tem uns álbuns desses muito antigos, que deve valer maior grana agora, inclusive. Opa! Deixa de Ele herança, tem. hein? Qualquer dia eu quero procurar esses álbuns dele. E eu fui olhar. E eu vi o Palmeiras lá. Aí eu falei, É verde igual o Goiás, com a diferença que ganha. Eu falei, É um verde que é ganha. esse? Falei, que time é esse aqui? Ah, é o Palmeiras. Falei, parece o Goiás. Parece. Vou torcer. Boa. Simples assim? Você lembra quando foi isso ou não? Que ano que foi, você Eu lembra? não lembro o ano nem a data, mas eu tenho essa recordação na minha cabeça. Mas você era criança, adolescente? Criança. Criança. Não, criança, Então foi... criancinha. Entendi. Nossa. Mas aí eu falei, não, então vou torcer por esse time. Uhum. Então eu fiquei na minha cabeça, eu sou palmeirense, eu torço pelo Palmeiras, eu torço pelo Palmeiras. Mas até então eu não acompanhava, não assistia um jogo, não conhecia mais ninguém que torcia, nem nada. Aí, por ironia do destino, né, meu pai acabou sendo promovido no trabalho dele, quando eu tinha 12 anos, e a gente veio parar no interior paulista. Aí eu entrei na escola e comecei a conviver com muitos palmeirenses. Sim. Legal. Aí melhorou, né? Então aí, daí eu comecei a acompanhar mais, comecei a me interessar mais. E pra você ter uma noção, olha que engraçado. Meu pai, ele, assim, as mulheres da família da minha mãe, as irmãs da minha mãe, elas são, assim, flamenguistas fanáticas, que até choram por causa do Flamengo. Ixi, deve estar chorando muito, então. Chora. Uhum. E a minha mãe era a única que não gostava de futebol. A única. E o sonho do meu pai era que ela virasse flamenguista. O sonho dele. Ela nunca quis. A partir do momento que eu falei que eu ia torcer pelo Palmeiras, o que aconteceu? Minha mãe virou palmeirense. Não acredito. Sua mãe virou palmeirense? Aí sim. Virou. Evoluiu na vida, né? Sim. Mas por quê? Pra agradar. Por quê? Por causa de mim. Porque ela conheceu o Palmeiras, ela descobriu que o Palmeiras era time fundado por italianos, o meu avô é italiano. Ela não sabia.
Aí ela falou, pô, que legal, gostei desse time, eu vou torcer também. E ela acabou torcendo, Caramba, assim. curioso, hein? E hoje Legal. ela é super palmeirense também. Hoje ela também acompanha, como você, Acompanha. sabe quem são os jogadores. Sabe. Mas não pede fora Abel, não, Sabe. né? Não. Ah, tá. Mas lá em Goiás, em Goiânia, eu não sei se é tudo igual as cidades lá, passa que jogo na TV aberta? Ou passava na época, né, que você morava lá? Era campeonato do Rio, o Flamengo, ou passava o futebol de São Paulo, ou passava os times de lá, o Goiás, o Vila Nova? Porque, pelo que eu entendi, vocês não conheciam muito o Palmeiras, assim, tipo, conhecia mais o Flamengo. Acho que passava mais Flamengo, mais os times do Rio. Você falou pra gente que tem muito vascaíno lá. Lá no domingo à tarde passava o quê? Era Flamengo e alguém? Então, o que meu pai me explicou foi que antigamente a única rádio, eles acompanhavam o futebol pelo radinho, né, de pilha. Uhum. Sim. E a rádio que pegava lá era a rádio do Rio. Essa história é verdadeira. Foi o que ele me falou. Então, Entendi. por isso, eles conheciam mais, tinham mais acesso a times do Rio. Por isso Sim. teve muito flamenguista e muito vascaíno. E Brasília, que é lá também muito perto, antigamente o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Quando Sim. eles mudaram para Brasília, muita gente saiu de lá e foi entendi. para Brasília. Faz sentido. Então, daí também, porque Brasília, eu tenho família em Brasília, inclusive, Nossa. também, e lá 90% é flamenguista. Verdade, eu Brasília sempre falo. é reduto flamenguista. Proporcionalmente falando, em Brasília tem mais flamenguistas que Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro tem outros times Tem. grandes. Em Brasília é só Rio, é só Tem Flamengo. muito. É incrível, né? Tem. Uhum. Sim. Nossa, Muito. que tristeza. E é doido que é uma época que não tinha, assim, internet, TV a cabo, Premiere, né? Então você tinha que assistir o que passava na Globo ou ouvir no rádio o que tinha, você não tinha muita opção. Então, é por isso que tem muito flamenguista no Norte, no Nordeste, porque eles passavam o jogo do Flamengo, né? Em vez de passar o Sport, o Ceará, sei lá quem, Fortaleza, passava o Flamengo. Você vai torcer pra quem? Pro Flamengo. E é por isso que eles são a maior torcida do Brasil, né? Mas isso tá mudando hoje, né, Jéssica? Você acha que daqui a médio prazo, médio e longo prazo, de repente esse cenário mude, a torcida do Flamengo despenque? Porque hoje todo mundo tem acesso na palma da mão um jogo do Fortaleza, um jogo do Sport, enfim, um jogo do Bahia. Os times que é do estado deles Goiás, mesmo, né? Do do Goiás, Vila Nova. exatamente. Você enxerga isso a médio e longo prazo? Tá começando a mudar de uns anos pra cá, mas de repente pode ser que daqui 10 ou 15 anos o cenário seja outro do que a gente esteja conversando agora, né? Olha, eu acho que já mudou bastante. Aham. Porque hoje você vai lá, você anda na rua, você já vê muito palmeirense. Você já vê muito São Paulino. Você já Goiânia. vê muito corintiano. Então, você vê muito já torcedores de times de outras regiões que não só do Rio. Entendi. Sim. E isso é muito engraçado quando eu conto isso para as pessoas aqui no estado de São Paulo, porque a maioria se surpreende. Porque na cabeça de paulista, assim, não, se você mora em São Paulo, você tem que torcer por time de São Paulo. Se você mora em Exato. Goiás, então você tem que torcer por time de Goiás. Mas não é assim. Mas não é assim que acontece. A maioria lá torce por time de fora. A maioria. Sim. Um ou outro realmente que torce só pelo time lá do estado. E outros até torcem, mas tem, assim, que nem minha família, o Vila e o Flamengo. Uhum. E o Goiás e o São Paulo. Tipo isso, sabe? Uhum. Eu acho que talvez falta um time de mais força, né? Expressão, assim, né? Os times de lá, às vezes bate na Série A, desce, né? Fica nesse vai e vem. De repente, com o desenvolvimento difícil, de né? SAFs aí, por exemplo, o Bahia foi comprado pelo Grupo City, Sim. não propriamente Goiânia, mas o Norte e Nordeste talvez tenha uma expansão de torcida maior desses times. Não sei se você enxerga isso, Jéssica. Com certeza. Eu acho que... Nossa, eu acho, assim, que o maior ainda é o Goiás, né? O Goiás é O maior do sempre, Centro-Oeste. assim, Sim. na minha opinião, Mas, por exemplo, lá em Goiás, eu nem sei se o Goiás tem a maior torcida, viu? Eu acho que Sério? talvez o Vila bata de frente, porque tem muito vilanovense, muito, muito mesmo. Ó, Vila Novense. Atleticano mesmo, Eu o não pessoal sabia. que torce pelo Atlético Goiano é bem é? menos, é uma minoria, É? assim, quase... Olha, eu conheço um só, pra você ter uma noção. A gente vê isso pelos jogos que o Palmeiras enfrentava o Atlético Goianiense, não ia muita torcida. É o único termômetro que eu tenho. Não sei se isso se reflete pro Agora, resto do estado. Goiás e Vila é um negócio
É. Pega fogo. Mas o clássico, quando tem jogo valendo, porque, assim, tem o campeonato goiano, né? Imagino que deve ganhar um dos dois sempre, ou Goiás ou Vila Nova. Às vezes chega Ou o Atlético, às vezes deve Atlético, chegar. né? Então deve ser uma rivalidade enorme, assim, mas não sei qual o daquelas tamanho. de eles sair briga, torcida se matar, Nossa, desse tipo. então, rivalidade, É. Mas futebol é isso também, né? Um time precisa do outro, isso fomenta. Claro que violência não, matar outra pessoa não, mas assim, a rivalidade, ela faz parte do futebol, igual Palmeiras e Corinthians, Fla-Flu, etc e tal, né? Não, lá também é bem forte, Vila e Goiás é bem forte. Nossa. E você zoa corintiano quando o Palmeiras ganha dele, zoa São Paulino? Como que você é com o rival? Você pega pilha de zoeira, você aguenta? O Palmeiras perdeu agora há pouco pro São Paulo. Você pega pilha? Você pega pilha? Eu pego muita pilha, muita. Então você não pode... Muita mesmo. Não pode olhar os comentários, então. Tem que fechar o celular. Nossa, eu sou assim, de verdade. Fala de mim, fala da minha mãe, fala de quem for, mas não fala do Palmeiras, cara. Só quem pode falar do Palmeiras sou eu. Sim. Só quem pode falar Só mal o do Palmeiras, palmeirense. pra mim, sou eu. Até palmeirense, até outros palmeirenses. Quando vem falar mal do Palmeiras, pra mim, eu já não gosto. Eu já fico na defensiva, já começo a querer defender. Então, ao que parece, você não é corneteira de jeito nenhum. Você não é corneteira. Depende. Eu sou... Se eu tiver muito, assim, pé da vida mesmo. E em algum momento, recentemente, você esteve pé da vida? Mesmo, assim, sabe? Em algum momento você chegou a esse ponto? Recentemente? A última live que a gente fez no canal, que foi segunda-feira, eu tava muito louca. Que perdeu pro São Paulo. Na Supercopa. Ah, tá vendo? A Supercopa é o que eu falo. Quem ganha, valoriza demais, põe num pedestal. Quem perde, às vezes despreza. Mas por que você ficou tão sentido assim com uma derrota em Supercopa, hein? Pela maneira como perdeu. Ninguém sabe bater pênalti nesse time, meu Deus. Não vamos falar disso. Socorro. É que assim, perder pros caras, eu acho, primeiro, que clássico. Eu acho que independente se o clássico vale alguma coisa ou não, clássico você tem que jogar como se fosse o último jogo da sua vida. Sim. Sabe? Eu acho que clássico você joga pra ganhar. Você nunca joga pra empatar, muito menos pra perder. Uhum. Então, eu não aceito perder clássico. Não aceito. Clássico eu não aceito perder. E é por essa questão dos pênaltis e por outras questões também que eu pontuei, né? Porque eu fiquei muito tempo, eu virei à noite, não dormi nada. Ixi. Meu Deus. E eu fiquei lá eu fiquei pensando, tentando achar culpados. Conseguiu? Sabe? Conseguiu achar o aquela culpado? coisa que você fica tentando, descobrir, mas quem foi a culpa? Mas o que aconteceu? Você fica tentando entender o que aconteceu, aí você começa a puxar lá atrás, uma coisa na outra. Então, assim, nessa live que a gente fez logo após a Supercopa, aí até teve um pessoal no chat que ficou falando, nossa, o que aconteceu com a Jé? Nossa, a Jé tá muito louca. Nossa, a Jé tá pistola. Sim. E eu falei, aproveitem, printem aí, gravem esse momento, porque vai ser uma das poucas vezes que vocês vão me ver assim. Nossa, tomara. Se isso acontecer poucas vezes, é sinal que o Palmeiras tá indo bem. Com certeza. Mas a Tawane, ela é mais corneteira, ela é igual você, mais calma, ou ela xinga? Tem um A Tawane, equilíbrio? ela tem um viés mais corneta do que eu. Nossa. Tem que ter, pô. O palmeirense é corneta por natureza, né? A turma do amendoim, a gente tem que ser meio ranzinza, meio corneteiro. Às vezes eu tento segurar um pouco a corneta, mas tem hora que, quando eu vejo um Caio Paulista chutando a bola, eu me exalto, eu não consigo. É mais forte do que eu. É demais. Mas vocês conseguem se controlar. Não, é porque assim, a gente... Vocês são educadas. Quando a gente resolveu fazer o canal, a gente veio de um outro canal, né? E a gente veio de um canal onde eles tratavam justamente o futebol e faziam as lives de uma maneira muito hostil, uma linguagem muito agressiva. Ah, sim. E a gente não gostava, a gente se sentia mal. Sim. Mas tá tudo bem, eu acho que cada um tem um perfil, tem o seu perfil. Eu acho que hoje em dia, nessa mídia alternativa, tem canais para todos os perfis de torcedores. Sim. Mas a gente sentia que aquilo não era pra gente, que não combinava com a gente, que não era aquilo que a gente queria passar.
Sim. Então, o Papo de Palestrinas, a gente, desde o início, a gente pontuou que a gente queria fazer um canal que falasse de futebol de uma forma leve, de uma forma alegre, que a gente sempre queria passar isso, sabe? Passar leveza, passar alegria, brincar com o espectador. Então, essa sempre foi a nossa meta. Então, a gente segura muito, até na linguagem mesmo. Até quando a gente tá muito brava, tá muito chateada, a gente chega uma na outra e fala, ó, você tá melhor? Então, vai lá e faz você, porque eu não quero passar essa vibe. Sim, legal. Não quero passar essa vibe. Então, vai lá, faz você. Porque a gente pensa assim, por exemplo, eu me considero fanática. Eu me considero super fanática. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ir procurar notícia do Palmeiras. Se isso não for fanatismo, eu não sei mais o que é. Claro. Né? Então, beleza. Eu me considero fanática. Eu sou conhecida como a Jéssica do Palmeiras. Então, acho que isso explica tudo. Sim. Mas, assim, eu acho que grande parte dos torcedores, hoje em dia, eles estão levando o fanatismo para um outro lado. Para um lado, assim, que realmente adoece, para um lado que as pessoas acabam descontando as suas frustrações pessoais no futebol. E quando acontece isso, o futebol ele deixa de ser um lazer, deixa de ser um prazer, né? Porque para mim, o futebol é lazer, é alegria. Eu passo um dia super estressante lá no meu trabalho, eu não vejo a hora de chegar em casa na quarta-feira, tomar um banho, abrir uma cerveja, pegar uma porção e assistir meu time jogar. Aquele é o meu momento, aquele é o meu momento de prazer, de lazer, e ninguém tira isso de mim. Sim. Mas imagina, se você já vai pilhado, se você já vai querendo xingar, se você já vai, né? Então, você acaba tirando de você mesmo aquele momento que é para você desfrutar. Então, a gente não queria passar isso. A gente gostaria realmente, a nossa intenção sempre foi falar de futebol como lazer, com paixão, com alegria, sabe? Como essa coisa gostosa que deve ser o futebol mesmo. E não esse fanatismo, assim, que acontece tantas coisas que a gente tem visto ultimamente, né? Sim. Tanta violência, tanta briga, ameaças, enfim. Então, a gente tenta sempre... A gente sabe a responsabilidade que a gente tem. Sim. Porque a partir do momento que a gente coloca a nossa cara aqui no YouTube todos os dias para dar opinião, para falar de futebol, querendo ou não, a gente está influenciando outras pessoas. Sim. Então, a gente tem muita responsabilidade com o que a gente fala. Então, a gente tem muito cuidado quando a gente faz alguma crítica a um jogador, por exemplo. A gente sempre deixa bem claro que aquela crítica é para aquele momento, é para o jogador dentro de campo e não para o jogador pessoa. Claro. Né? Então, a gente tenta sempre deixar bem claro, sempre fazer críticas com muita leveza, com muito cuidado, porque a gente sabe o peso que isso pode ter. Então, é isso. O nosso canal ele foi criado realmente para falar de futebol de uma maneira leve, sim, sabe? Tranquila. E é o que a gente tenta fazer e eu acho que a gente consegue. Claro. E você mesma deu a resposta quando você disse que as pessoas muitas vezes extravasam no futebol as suas próprias frustrações. Muitas vezes você sofreu isso com aquelas mensagens que você recebia, com aquelas imagens indesejadas que você recebia também. Sim. Quer dizer, são as próprias pessoas descontando em você, no caso, as frustrações delas mesmas. E infelizmente, a gente tem que relevar muita coisa para poder seguir em frente, né? Essa era uma das coisas que você teve que passar por cima, na verdade. Sim, tem bastante coisa, né? Porque hoje em dia eu vejo, assim, que a torcida, ela briga entre si. Pois né? Não precisa nem outro palmeirense brigar com um corintiano ou São Paulino. O palmeirense se degladia. Maior idiotice, né? Eu não entendo. Aí hoje a gente tá muito polarizado. Tem a turma que falam que é a turma da corneta e a turma que é os passapano. Então, se você defende, você passa pano. Se você critica, você é corneta. E não existe meio termo, né? Ou as pessoas, ou elas defendem tudo, ou elas criticam tudo. Sim. Então, é bem complicado hoje em dia, sabe? É bem complicado. A gente tenta se manter ali no meio termo, né? Elogiar o que tem que ser elogiado e criticar o que a gente acha que tem que ser criticado. Mas, assim, como eu disse, a gente sempre toma muito cuidado ao fazer uma crítica da maneira como vai soar. Que nem, esses dias a gente fez uma live e tanto eu quanto a Tawane, a gente falou, pô, a Bel errou na escalação, a Bel errou nas substituições, a Bel errou na coletiva.
tanto eu, tanto a Tawane, a gente falou 3 vezes que o Abel errou. E ainda tinha um rapaz no chat falando, ai, porque Passa vocês pano. passam pano pro Abel? Eu falei, cara... E eu vi esse comentário dele depois que a gente já tinha desligado a live. Eu ainda brinquei com a Ah, Tawane e falei, eu vou ligar a live aqui de novo só pra responder. nossa. Só pra repetir, o Abel errou. É, só pra repetir. Vou só pra responder ele. A Meu Tawane, Deus. não, deixa quieto. Sim. Ah, Porque, nossa, é complicado, é É. difícil. Mesmo a gente falando várias vezes que a gente, né, não concordava com o que tinha sido feito, a gente ainda virou passa-pano. Então, eu não sei qual que é o tipo de linguagem aquele torcedor tá acostumado a ver, de repente, em outros canais, mas não é o nosso, né? aham. E o nome Papo de Palestrinas, Jéssica? De onde veio? Quem sugeriu? De onde surgiu? Olha, a gente ficou um bom tempo pensando em nomes. Aham. Aí teve um dia que eu acordei com esse nome na cabeça. Veio. Não sei de onde. Não sei se eu li em algum lugar. Não sei se. Só sei que eu acordei com isso na cabeça e falei, é esse. Simples assim. Ó, foi San Genaro. Ou foi um sim. sinal divino dos céus, né? É. Sim. Aí eu falei pra Tawane, ela gostou. Falei, então vai ser isso mesmo. Então, e aí se uma sai, de repente perde o Palestrinas. Tem De que chamar repente. outra. Ou vai ter que chamar outra, ou de repente... Tem que ter um convidado. Ou tira o sempre. S, Papo de Palestrina. Simples assim. Mas tomara que isso Ou não aí aconteça. muda o A pra O, né? Palestrinos. Papo de... exatamente, boa. pode ser também. Pode ser Sim. também. Mas isso não tá no radar no momento. A Tawane que tá assistindo a gente não está, fique tranquilo. Eu falei, a Tawane, ela não... Se ela quiser o divórcio, eu não dou. Não assino. Boa. Sim. Você falou que você nunca pensou em ter um canal, não fez jornalismo, enfim, nunca pensou em trabalhar com conteúdo digital, essas coisas. Mas você já pensou em trabalhar no futebol de alguma outra maneira? Ou também nunca pensou em trabalhar no futebol de jeito nenhum, assim? Olha... Ou jogando, de repente, né? Igual a Tawane. A Tawane Eu joga. vou ser bem... a Tawane, ela joga. Joga Ela já bem? é outra situação. Mas eu fiz comunicação social, né? Com ênfase em publicidade e propaganda. Mas, de Nossa princípio, rival. eu sempre quis jornalismo. Aí, ó. Sempre quis fazer jornalismo. E quando eu quis fazer... Eu pensava muito em fazer jornalismo. Eu pensava em me especializar em esporte, né? Em jornalismo esportivo. Sim. Jornalismo esportivo. Mas acabou que eu nem Não vale a pena. nem fui Aí você procurar viu. Não dá depois pra fazer dinheiro. jornalismo. Vou fazer publicidade acabou mesmo que paga melhor. E hoje em dia, né, o pessoal aí no YouTube já acaba exercendo, digamos assim, a profissão sem, né? Sim. Então, Não, mas assim, é que eu realmente caí de paraquedas, porque eu não tinha intenção nenhuma mesmo. Era uma coisa que se passava na minha cabeça lá atrás, quando eu fui fazer faculdade, mas que ficou lá. Eu nunca imaginei, entendeu? Que eu fosse sim. acabar aqui, Aham. falando de futebol. Então, Mas só pegar esse gancho, acho que a gente precisa defender a classe aqui. Nós somos jornalistas, né? A gente estudou 4 anos, a gente fez TCC, tudo. Aí chega lá na transmissão do jogo, eles põem um arrombado que tem seguidores no Instagram e tá lá. A comentarista do jogo, a repórter é um influenciador, é não sei quem. Ex-jogador eu entendo, mas, pô, a gente estuda há 4 anos e perde a vaga. Hoje em dia, você tem que ter seguidor no Instagram, né? Você tem que trabalhar. Eu vejo que você tem um Instagram com bastante seguidor, a Tawane também, né? Não sei se é uma coisa que vocês trabalharam isso ou se veio de forma orgânica, mas hoje o melhor jeito de você entrar no mercado é tendo seguidor e não estudando 4 anos fazendo faculdade de jornalismo, que não vale mais de nada, né? Nessa área, e não, infelizmente. infelizmente, é bem isso mesmo. Eu vejo bastante isso, por isso que eu fico pensando, será que compensa? Sabe? Muitas vezes eu penso, mas será que compensa? Porque, assim, hoje em dia tá qualquer um, né? Que nem Literalmente, você falou, qualquer um. Sim. Qualquer um. de seguidores, né? Eu e a Tawane, a gente conversa bastante sobre isso, inclusive, porque a gente vê... Eu nem tanto, mas a Tawane, ela trabalha bastante, assim, com as redes sociais, né? Uhum. Ela é super bombada no TikTok, ela tem bastante seguidores no Instagram. Eu não, porque eu já não tenho mais
eu não tenho tanta paciência pra ficar criando conteúdo em Instagram, sabe? Uhum. Sou um pouco preguiçosa em relação a isso. Eu confesso que eu não consigo trabalhar o Instagram. Eu poderia, né? Eu acho que daria super certo. Sim. Sim, sim. Mas eu não tenho essa disciplina, essa vontade de... Eu tenho um pouco de preguiça, assim. De Aham. ficar pensando que eu tenho que ficar gravando conteúdo pra Instagram, sabe? Ficar fazendo stories, mostrando meu dia. Eu tenho um pouco preguiça disso. Sim. Até tento. Às vezes eu falo, não, agora eu vou esforçar, mas eu não consigo. Dura pouco. Mas, oi? Dura pouco. Dura pouco tempo. Aham. Dura bem pouco tempo. Sim. Mas a Tawane, ela até trabalha mais com isso, né? E assim, eu vejo, eu mesmo tendo um canal no YouTube, participando de vários outros canais de YouTube, porque assim, sempre que me convida, outros canais vêm, me convida, eu participo. Aí participou Já do nosso. participei de Sim. vários canais. E então, mesmo eu sendo conhecida assim no YouTube, eu vejo que, por exemplo, eu não tenho tantos inscritos, tantos seguidores no Instagram, quanto tem algumas meninas que, por exemplo, Aham. elas falam que são influenciadoras do Palmeiras, mas que não fazem conteúdo falando de futebol. Fazem, no máximo, lá uma dancinha com a Faz camiseta dancinha. do Palmeiras, entendeu? Com uma dancinha com shorts desse tamanho, né? A camisetona do Palmeiras, Sim, e tá sim. lá Aí é dançando, fácil ganhar tem seguidor. milhares de seguidores, e aí é influencer do Palmeiras. Então, às vezes, esse tipo de coisa até desanima também um pouco a gente. Sim. Mas é o que eu falo, cara, se um dia eu precisar ir lá no meu Instagram e fazer dancinha, sabe? Não faria. Postar foto com a camiseta do Palmeiras e shortinho ou calcinha, eu Sim. paro. Eu paro, É. porque eu não vou fazer. Tudo Nem foto de corpo eu tenho no meu Instagram, nem É. foto de corpo, pra vocês terem uma noção. Sim. Então, porque eu sei que isso, de certa forma, justamente até pelo machismo, né, que a gente não pode negar que existe, eu sei que, de certa forma, acabaria voltando pra mim também. E não é uma coisa que eu quero passar. Aham. Sim. Não é uma imagem que eu gostaria de passar. Então, eu me preservo muito em relação a isso. Sim. Mas tem, bastante. Depende muito do público que você quer atrair, né? Se você Exatamente. postar esse tipo de conteúdo, vai ganhar muito seguidor, mas talvez não seja um seguidor qualificado, um seguidor que te interessa, né? Aquele seguidor que vai mandar aquelas Sim. fotos que você não quer abrir. É esse tipo de seguidor. Vai dar números, né? Se é uma Claro. coisa que te interessa, tudo bem, mas se você tem outras pretensões de ser uma criadora de conteúdo do Palmeiras de fato, não é esse tipo de seguidor que vai te fazer chegar lá. E sim dando opiniões sobre o Palmeiras, né? Que é isso que interessa no final das contas, E né? deixando bem claro, eu não estou julgando quem Sim, faz. claro. As meninas Não, não claro. Obviamente. fazem. Tem Cada público um pra faz todo o que mundo quer. e tem Cada um, influenciador de todos os só tipos. Isso, pra mim Sim. não é, entendeu? Não Pra é o mim, público que você não quer serve. ter, não é o teu perfil, mas... É que gente escrota que vai mandar foto daquilo lá vai ter, mesmo se ela tivesse de terno e gravata. Então, quer dizer, Exatamente. vai ter gente que vai fazer isso de qualquer jeito, né? Porque a pessoa é assim, Sim. pronto e acabou. É aquele papo que vai descontar as próprias frustrações, Mas melhor deixar isso pra lá, Jéssica. É uma minoria, porque a maioria Claro. eu vejo até dos homens mesmo que me seguem são muito respeitosos, sabe? Sim, sim. A maioria é E muito não tem por que ser respeitosa, diferente. então, Essas são as legal. pessoas normais. Né? É assim, mas tem uma minoria podre que... E é engraçado também, né? Porque às vezes você vê 10, 15, 20, 30 comentários positivos, mas se tem um negativo, machista, e de que alguma forma o te que atinge, marca. você vai ficar com aquilo na cabeça e esquecer os 15, 30 ou 20 comentários positivos. É impressionante. O ser humano é assim. Não é? É assim mesmo. Jéssica, Acho que pois não. até no canal mesmo, é assim. Claro, é assim. É assim. Sim. Jéssica, quero te agradecer imensamente por ter dedicado alguns minutos ou mais de uma hora do Uma seu horinha dia por aí, né? para falar com a gente. Foi um prazer enorme te receber Boa. aqui no Parlando. Espero que quando você esteja passando pela linda e doce Ribeirão, Está convidada. você possa dedicar um tempinho show. também para passar aqui no Eu estúdio. vou cobrar, hein? Vou mandar mensagem. Aí Boa. a gente muda a bebida, você senta onde está o André Salem, o Salem passa pro meu lado, e aí a gente tem uma resenha melhor, com uma outra dinâmica, e com a gente se embebedando, que também daria muito mais conversa e coisas impublicáveis também, de repente, apareceriam. Ô, louco. Combinado. Boa. Então, quando você estiver por aqui, quer deixar um recado pra turminha no final? Quer deixar um recado pros seus seguidores? Pro pessoal que acompanha, Um beijo de repente, pra Xuxa. o Papo de Palestrinas, que provavelmente eles vão ver parte desse vídeo, claro.
Bom, vou agradecer vocês mais uma vez pelo convite para estar participando. Agradecer a todos que estão acompanhando, né? E é isso, pedir para dar um pulinho também lá, quem não conhecer Boa. ainda, dá um pulinho lá no canal, Está conhecer na a gente, que a descrição. gente é legal. A gente é legal. Não parece, mas é. É verdade. E pra Eu quem... prometo, a gente é legal. Pra quem A chegou Tawane aqui... um pouco mais, mas eu também sou. Então, era isso que eu ia falar. Pra quem chegou até aqui e... Mas quem que é Tawane que eles estão falando? Eu nunca vi. Aqui, você... na descrição, você vai lá pro canal delas e você conhece quem é, Sim. não é? É isso. E Isso. agora, André Salim, quem chegou até aqui faz o quê? Boa, eu queria agradecer também aí a Jéssica pelo tempinho e falar também que a gente tem, no nosso canal a gente faz live de pós-jogo também em alguns jogos, então qualquer coisa a gente faz alguma coisa junto aí Ah, um é, dia, um bem quem bolado, sabe, faz um um bem bem bolado. entra ao vivo todo mundo junto. Uma collab. E- Pô, bacana. Sim, Bacana. vamos ver aí de fazer mais coisas neste YouTube. Queria Vamos agradecer sim. então de novo aí a Jéssica pelo tempo, foi bem legal e muito boa sorte aí no canal de vocês. E Muito obrigada. no Papo de Palestrinas aí. E quem assistiu aí o nosso vídeo, segue a gente, né? Eu acho que que a pessoa seguir. tem que seguir Pô, também, né? Se Pô, não seguir, está Sim, vivendo errado. tem que Pô. seguir a gente também. Quem viu aqui e não tá seguindo a gente, eu vou jogar uma praga. Você vai se arrepender amargamente Sim. de não estar seguindo a gente. Aí a decisão é sua. Exatamente. E não só seguir, tem que curtir, tem que comentar, tem que engajar, tem que mandar pros amigos. Verdade. Né? Ajuda nós, tem bastante conteúdo legal aí, né? Se você quiser ser membro também, tem bastante vantagem. E é isso, né? É isso, Mais então. alguma coisa? Então, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Um grande abraço a todos. Boa. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.